Fala galera, beleza? Aqui é o Guilherme, estamos aqui para mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, galera, estamos aqui para ver este jogo que controla as pessoas de acordo com o título. Então, bora ver. São divulgadas através da internet, como em fóruns ou demais redes sociais. Um gênero muito conhecido são os ROM hack, ou jogos alternativos, sendo eles histórias baseadas em algum jogo que foi modificado de alguma forma, que contém elementos misteriosos que não deveriam existir no jogo. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Galera, você viu? Vocês viu? Véi? Olha isso, olha isso. Mario Psicopata. Nintendo, pode cancelar o Mario aí, que ele é dos infernos. Pode cancelar. The Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Tá, tô jogando Mario. Depois apareceu Mario dos infernos. Lançado em 83 no Japão e em 85 nas Américas, o Nintendo Entertainment System, mais conhecido como NES, ou talvez até Nintendinho aqui no Brasil, é um console de 8 bits e de cartuchos que começou rapidamente a sumir das prateleiras das lojas assim que foi lançado. Era o presente de Natal dos sonhos das crianças. Até porque, né? Fliperamas eram muito legais, todo mundo concordava, mas quem não ia... Dá pra ouvir um pouquinho, galera. Então o NES basicamente ressuscitou os jogos dentro de casa depois da quebra de 83. Foi também nesse console que surgiu as franquias de Metroid, de Zelda e até o mais famoso Super Mario Bros, que mais de 40 milhões de cópias foram vendidas. Mais famosos da época, o NES em casa. Isso era muito mais do que computadores pessoais, que eram só presentes em 23% das casas americanas. E, até hoje, foram vendidas mais de 60 milhões de unidades do NES. Realmente foi um dos maiores sucessos da Nintendo, estando no 13º lugar dos consoles mais vendidos. Pronto, galera, voltamos. Bora E um dos consoles lançados antes dos anos 2000. Foi realmente uma explosão. 360 no videogame. Sim, eu tenho um Xbox 360 e ele tá em nono. Caraca, o Xbox One! Bem... E semana que vem é prova, viu? Aham, sei. Bem aqui o Xbox One, velho. Meu Deus, meu Xbox tá em nono. Mas o PlayStation 3 tá em oitavo. Mas bora lá. Longe de ser um dos jogos mais vendidos do NES, mas o que realmente ficou famoso foi a sua história, digamos, perturbadora por trás. Não a história do jogo em si, mas a história do que esse jogo... Pronto, galera, voltamos para ver a Bom, e agora história. sente-se aqui do meu ladinho que a gente vai iniciar essa jornada. Mas antes da gente começar a história de um dos maiores mistérios dos jogos de NES, outras histórias ainda precisam ser contadas. O Genshin Impact entrou em contato comigo e disse: "Ei, Goulart, eu tô vendo que você é bom em contar histórias. Você acha que poderia ajudar a contar a nossa? Então, vamos lá." Tudo começou com 2 irmãos viajantes que estavam lá de boa, só que foram separados por uma deusa. E um ela leva como refém e o outro fica no mundo de Teyvat. E nesse mundo, o irmão encontra Paimon, que é uma fada que o guia para encontrar sua irmã desaparecida. Explorando o mundo, o irmão chega em Mondstadt, o país do... Galera, eu mudei de história porque, bem, você já sabe o motivo.
Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Só um recado antes de começar. O vídeo que você vai ver agora é sobre uma obra de ficção, tá? A história não é real, não há cenas reais, é tudo de brincadeirinha. Mas é sempre bom deixar avisado que talvez você veja um pouquinho disso aqui que vai aparecer na tela. Mas, tirando isso, é tranquilo. Sempre que Calma. Bora analisar aqui. uma obra de ficção, tá? A história não é real, não há cenas reais, é tudo de brincadeirinha. Mas é sempre bom deixar avisado que talvez você veja um pouquinho disso aqui que vai aparecer na tela. Tá, gritos de desespero. Tá. O vídeo que você vai ver agora é sobre uma obra de ficção, tá? A história não é real, não há cenas reais, é tudo de brincadeirinha. Mas é sempre bom deixar avisado que talvez você veja um pouquinho disso aqui que vai aparecer na tela. Afogamento! Corpos expostos. Violência extrema. Mas- E suicídio! Tirando isso, é tranquilo. Sempre que for aparecer algo que pode deixar alguém mais desconfortável, o mini Goulart vai aparecer segundos antes para te avisar, ok? Pra não pegar ninguém de surpresa. Enfim, é isso. Aproveite o vídeo. Tá gravando já? Mas pera. Tá indo. O que você vai ver a seguir é uma versão não editada de um jogo chamado Shipwrecked 64. As informações sobre esse jogo têm sido muito escassas, desde seu lançamento limitado lá em 97. A gente entrou em contato com um vendedor no eBay chamado Daniel, que tinha um cartucho em mãos, e ele mandou pra gente. O jogo não funcionava em nenhum emulador, mas depois de alguns ajustes, a gente construiu o nosso próprio só pra rodar esse jogo. O jogo tem alguns glitches e bugs meio perturbadores, portanto, não é recomendado pra aqueles de coração fraco. A partir daqui é o jogo completo, sem alteração alguma. Olha. Olha a TV dele. Tava jogando Mario. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um jogo perdido de Nintendo 64, do ano de 1997, que inicialmente aparenta ser um jogo comum, simples, bem direto ao ponto, direcionado também para o público infantil, mas que esconde uma diversidade de acontecimentos Coisa infantil. Você acabou de mostrar que vai ter corpos expostos, afogamento, que mais? Grito de desespero, suicídio. Tudo a ver com criancinha. Depois fala pro Lula falar isso. Ficamos um pouco macabros. Então você foi avisado. Vamos entender o que tá acontecendo em Shipwrecked 64. Caraca, velho, que macabro mesmo, hein? Mas, peraí, antes da gente iniciar esse mistério, eu queria dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pelo Genshin Impact, um RPG de graça de mundo aberto para várias plataformas diferentes, Eu não em que tenho você tem que buscar sua irmã patrocínio. desaparecida, unindo forças com outros personagens e desvendando Teyvat, um mundo regido pelos elementos. E eu ouvi dizer que acabou de sair um update, o Deserto de Sumero lançou, com novos personagens e brindes, que só vai dar pega daqui a um ano se você não pegar quando sair, tá? Só avisando. Pois é, mano, a nova área é do antigo deus Rei Escarlate. Era um líder de um pessoal com muita tecnologia, mas que hoje em dia são só ruínas misteriosas para explorar. E os personagens novos são Sino, do elemento Eletro, Nelo, do elemento Hidro, e Candace, do elemento Hidro também. E tem os brindes, cara. As recompensas de e-mail do dia 28 de setembro até 1 de outubro, com tudo isso aqui é muita coisa. E o Caminho da Jade Brilhante, o evento de login, do dia 14 de outubro até 31 de outubro, só fazendo login por um total de 7 dias. Além também da redefinição do bônus de recarga inicial. É muita
muita coisa. Ah, e tem 7 novos eventos que poderão ser jogados no multiplayer. Cada um, é claro, com objetivo único, além de novos chefes, tem um economia bem grande e armas novas também. Enfim, mano, desde o lançamento, o Genshin já foi um sucesso, com mais de 50 milhões de players só no mês passado, com uma história ótima, gráficos incríveis, jogo imersivo, de graça e super acessível. Então, se curtiu e quiser me ajudar, baixa o jogo no link aqui, aproveita a nova atualização e divirta-se. Obrigado por ver até aqui e vamos continuar pro vídeo que temos um mistério pra resolver. Bom, abrindo o jogo, ele inicia normalmente, né? Como esperado. O menu inicial é simples, aparecem 3 personagens em um barco, um castor, uma lontra e um ganso. Com o título do jogo acima, Shipwrecked, que traduzindo fica naufragado, e uma única opção, aperte A para começar. E com isso, a gente vai diretamente para a introdução do jogo. Não tem nada. Era um dia como qualquer outro. Ai, Buck e Nossa. seus amigos estavam em uma viagem. nossa, fica tão feliz. Ah, meu, tem 18 livres. Por aqui. De pesca. Mas foi aí que Buck viu uma tempestade na distância. Ele alertou para tomarem cuidado. Mano, olha o bicho que tá atrás dela. Olha o cara de psicopata, velho. Olha esse bicho aqui. Esse bicho aqui, ó. O cara de psicopata, velho. Bicho todo murchado aí. A cara dele, todo murchado. Eu vou substituir a minha só pra ficar mais legal. Porque a cara dele tá muito feia. Porque o mar pode ficar caótico à frente. Mas você leu o título, então você sabe que não foi isso que aconteceu. Mentirosa. Buck bateu o seu barco em uma ilha. Ele vai Ele sobreviver. sobreviveu, mas seus amigos parecem ter sido levados pelos lobos por terem arruinado a paz da ilha. E agora você deve ajudar o Buck. Junte seus amigos e escape. Pois é, e assim o jogo inicia. Você controla Buck, o castor, e aparece na praia da ilha. Claramente é uma ilha bem pobre em questão de conteúdo. Parece que os devs não povoaram muito, né? Com gráficos simples de Nintendo 64 e músicas nem um pouco memoráveis. O controle é duvidoso. Você consegue basicamente andar, girar a câmera de uma forma horrível, e o pulo tem a animação mais feia que eu já vi. Mas a gente pode desconsiderar tudo isso aqui, já que foi claro pra gente que o jogo teve um lançamento limitado. Subindo uma escada, a gente chega em um local com 2 portas. A porta da esquerda tem uma placa que diz aposentos. Ok, é uma boa ideia por aqui, né? Quem sabe a gente pode descobrir um pouquinho mais perguntando pros residentes dessa ilha, né? Sobre o que aconteceu com os amigos do Buck. Entrando na porta, tem uma morsa em pé. E, interagindo, ele fala o seguinte. Bucky, listen, I really need your help. I had a really bad boat accident, like you did, but with my own boat, hence why I'm here. My boat is stuck on the top of a hill and I need you to get it down for me. Just don't move it if it ever gets dark. There's a lot of strange things around here. Ok. Agora já começou a ficar estranho, né? Primeiro que ele já conhecia o Buck de alguma forma, também já sabia do acidente, e disse que ele também bateu o barco nessa ilha, e agora ele quer que o Buck recupere o barco dele. Ok. E também ele deixou claro que não se mova quando ficar escuro. Tem várias coisas estranhas por aqui. Tá. Iniciando o minigame é até que bem simples. O Buck só tem que chegar até o topo de uma montanha que é guiado por uma seta em cima. Mas à medida que você vai andando, às vezes, do nada, as luzes se apagam e fica tudo escuro. E nesse momento você não pode se mover. Você tem que ficar completamente imóvel. Não tem muita explicação do porquê que tem que fazer isso, e a gente não vai arriscar, né? Bom, pelo menos não agora. E tem até um momento que a música começa a tocar ao contrário. E quando fica escuro, você começa a enxergar algumas visões no fundo preto, mais imagens esquisitas, algumas até parecendo um tipo de olho.
Mas de qualquer forma, depois de pular bastante, você chega no final e completa a missão, libertando assim a morsa da ilha. Oh, you did it. Thank you so much, Bucky. I knew I could count on you. All right, I'm gonna go on up to the shore now. Oh, back. Ok, deu tudo certo, e depois disso, a gente pode explorar melhor a ilha. Assim que a gente sai do minigame, dá pra interagir com essa placa aqui, que é claramente um código, e o mais estranho é que um som começa a surgir de fundo, ficando cada vez mais intenso. Tá, então eu decidi sair da placa, porque eu sentia que algo que eu não estava preparado pra lidar ia surgir. Então vamos tentar fazer o jogo normal primeiro, né? O Bucky anda bastante pelas casas da ilha, que parecem basicamente idênticas, mas o que realmente chama a atenção é uma porta no fundo, com uma placa ao lado que diz teatro. Ok, é um teatro numa ilha totalmente normal. Lá dentro é até que grande e andando você chega no ganso, o seu amigo que você tinha perdido no acidente de barco. E ele não parece muito contente em te ver. Hey, look who's decided to show up. It makes a party, aren't you? Listen, I was cooking some stuff for the wolves. They're getting a little hungry right now. Ele cozinhou um lobo! Psicobarata! But, I got the other one. Vou ter que Multiple of them. destruir. You go in Isso é there uma and turn referência it à off. música, See whatever mas it qual? does smoke. Comentei Thank se you. você sabe. O minigame dele é simples. Ele estava cozinhando para os lobos da ilha e ele deixou o fogo ligado. Na verdade, vários. E você tem que desligar eles antes que pegue fogo. Não é muito complicado. E terminando, você liberta o ganso Giovanni. Ou seja, o jogo é basicamente isso, cara. Você terminar o minigame de cada pessoa e assim elas são libertadas para poderem sair da ilha. Então, voltando para a praia, a gente vai ver o que tem naquela porta da direita, lá do início. O Buck até consegue ver quem ele já libertou, esperando para sair da ilha. Mas ainda falta, né, mais uma pessoa. A porta da direita é o parque. E lá no parque, você faz pela primeira vez contato com um dos lobos. E se aproximando, ele diz: Oh, what do we got here? I've already put all your other friends to work, but I think I could do just the same for you, buddy. Now, a little while away from here, there's a fort that's laid abandoned for a very long time now. Inside of that, mounds of treasure. Gather at least 40 of it and bring it back to me and give you your boat back. How's that sound, buddy? Eye for an eye. Go on, get moving. Ele te joga num labirinto cheio de baús de tesouro e você tem que ir atrás deles. É basicamente isso. E eu não vou mentir que essa foi a primeira parte que me deixou tenso de verdade. E acredita, vai ficar bem pior ainda. Mas mano, é só pegar baú, é um ambiente meio tenso e escuro. Mas fora isso, mais nada. É tranquilo. Oh, would you look at that? Oh, you've done yourself well today. You can have your boat back. I Interesseiro, don't mind at safado. all, really. Seu interesseiro, mó safado. Rich. Legal, Nossa. o lobo deixou a gente pegar o barco de volta. Só que ainda falta a última amiga do Bucky, que também sofreu o acidente, né? E andando por aqui, ela também se encontra nessa área, por perto. Interagindo com ela é mais um e o último minigame do jogo, antes das coisas realmente começarem a acontecer. Bucky! Hey! So, we're being held on probation, apparently? So they want me to gather around 20 goodies, but I can't find any. You think you can help? E o minigame é literalmente isso, cara. Eu não vou nem enrolar muito aqui. É só andar e pegar cocos do chão, enquanto ela te segue fazendo companhia. Perfect! Thank you! I'll meet you at the shore so we can head out.
Beleza, então vamos encontrar os amigos do Bucky na praia e sair dessa ilha pra continuar a viagem de barco, né? Antes da gente sair, dá pra encontrar outra placa com mais códigos, mas quem liga? Já conseguimos tudo. Nossos amigos, nosso barco. E agora é só correr pro abraço. E assim, Bucky e seus amigos navegaram para longe. Fim. Ué? Bom, mas você sabe que não é só isso. É claro que não seria. Agora é hora da gente mergulhar de verdade nisso aqui. Tá, então vamos recapitular primeiro, né? O Bucky estava com seus amigos num barco, eles bateram numa ilha, e os amigos foram capturados por lobos e foram escravizados. E você chegou nessa ilha, completou os minigames e libertou os seus amigos. Mas é aí que vem a pergunta. O que será que acontece se você simplesmente falhar? Abrindo o jogo de novo, nada de diferente até agora, tem a historinha do início contando o que aconteceu e estamos de volta na ilha. Então, o plano é o seguinte, fazer os mesmos minigames para salvar os amigos do Bucky, mas ao invés de completar os jogos, a gente vai tentar falhar em todos e ver o que acontece. Começando do início, o minigame da Morsa, em que você tem que buscar o barco dele, ele diz para você não se mover enquanto estiver tudo escuro. E é exatamente isso que o Bucky vai fazer. Então começa o minigame, a gente se movimenta no escuro, e assim isso aqui acontece. Você só é puxado por alguma coisa invisível e volta pro mapa. Falando com ele mais uma vez, a cutscene só reinicia como se nada tivesse acontecido, ele fala as mesmas coisas, e estamos de volta no minigame. E mais uma vez, a gente se move no escuro e somos puxados novamente. Mas dessa vez, a gente não volta pro mapa. Tá sendo escravizado agora? Meu pai. Sai. É uma cena desconcertante, sem sombra de dúvida. O que a gente vê inicialmente parece ser fora do jogo. Uma gravação, uma visão, talvez. E parece que a gente tá num escritório. E logo após, aparece o Bucky, o castor. Ou pelo menos alguém fantasiado de Bucky. E depois, corta pro Bucky batendo com uma cadeira de escritório em algo ou alguém que a gente não consegue ver. E só. Não dá pra tirar muita conclusão ainda. Mas tá, mano. De qualquer forma, depois a gente volta pro jogo e ele ainda tá lá em pé. E ainda dá pra interagir com ele. Ele fala as mesmas coisas, a gente volta pro minigame, se movimenta no escuro, somos puxados mais uma vez e uma outra cinemática toca. E é só o Bucky se aproximando, provavelmente de alguém bem de perto, e mais nada. Aí voltando pro mapa do jogo, o personagem não tá mais lá. Ainda é muito cedo pra falar qualquer coisa, mas quem sabe de alguma forma essa morsa tá relacionada a essas visões, né? Tipo, será que existe alguém real sendo representado por esse personagem da morsa? E se sim, o que aconteceu com essa pessoa? Mas tá, continuando no jogo, finalmente a gente pode dar uma olhada melhor nessa placa. Se você interagir com ela e só deixar ela sendo lida, isso aqui vai acontecer.
não é uma cena legal de se ver, com certeza não. Parece uma mistura de fantasia, talvez pele, mas com crachá. E na próxima algo meio gore, tripas expostas, um corpo invertido. É difícil dizer o que é, cara. E também não viu de nenhum personagem, como a cinemática da morsa, né? Mas sim de uma placa, com o código KBZFQ2QPPN3. Uma das formas mais famosas de codificar algo é usando a cifra de César, que você basicamente avança ou retrocede X letras a partir de uma. Ou seja, por exemplo, A vira B, B vira C, C vira D, e isso seria pulando uma letra pra frente, né? Nesse código aqui, voltando uma letra, a gente tem JAYEP2POOM3. E eu não sei se você percebeu, mas é quase um Layer 2 Room 3. Ou seja, camada 2, sala 3. E foi aí que eu percebi que algumas letras estavam com uma codificação diferente da cifra de César. Mas ainda estava perto. Enfim, então é isso mesmo a resposta. Ou seja, a porta do lado dessa placa, que antes estava trancada, o nome do local é camada 2 e sala 3. E agora ela abriu, depois de tudo que a gente fez com a morsa. E entrando nela é um local totalmente novo. Tem mais casinhas ao redor igual antes, mas tem uma parte com um rio e uma grande estátua do Buck no meio. E é um simples parkour. É só pular 4 plataformas e você encontra do outro lado, mais uma vez, o Walter, a morsa. Quando você se aproxima e interage com ele, isso aqui aparece na tela. Tá, peraí que foi tudo muito rápido. Vamos lá. Ok, o documento diz que isso é um formulário de aplicação de Starling. Ou seja, você está aplicando para ser um Starling? Talvez? O que quer que isso signifique, né? E tem um grande texto aqui explicando algumas coisas. Os Starlings passaram de uma pequena ideia experimento para uma parte essencial da Broadside Vacation. Como resultado, eles são muito caros tanto para criar, como ainda mais caros para destruir, em caso de qualquer dano causado. Ao assinar esse formulário, você jura por este e-mail que corre o risco de rescisão, que esse Starling foi verificado, testado e está saudável e num estado suficientemente sólido para não atacar nenhum convidado, residente, pessoal ou outra pessoa e ou animal próximo. Serão emitidas penalidades se essa responsabilidade for desrespeitada. Se esse Starling passar o seu teste no parque, você poderá receber uma compensação pelo seu tempo. E a esquerda mostra a foto, provavelmente, desse suposto Starling, com o nome de Nathan Stewart. Causa da morte, agressão. Vai fazer peitinho de frango, vó? Eu tenho outro pedacinho. Você quer assim mesmo? Como assim, pedacinhos? Aqui, ó. Não tem outro bifinho. Você quer assim mesmo? Ah, pode. Pra mim, qualquer pedacinho de frango entra pro bucho. É? Uhum. Vou fazer aqui. Sexo masculino. Alvo: Walter a morsa. Deformidades: sangrando. E veredito: precisa de manutenção. Nossa. Então, Ok, é muita coisa, mas vamos lá. Pelo que a gente entendeu aqui, a um Starling. morsa. A morsa, aquela foca lá que a gente tava conversando. Raça Era uma ideia que absoluta, surgiu na além da empresa que fez esse consciência. jogo. Que eu chuto que é aquele Buck que a gente viu nos vídeos. Aquilo era um Starling. Mas não é simplesmente alguém fantasiado. É algo um pouco mais sério. Broadside Vacation me aparenta ser um evento, um parque, feito pela Broadside, que deve ser a empresa que fez o Shipwrecked 64. Tanto que o executável se chama Broadside. E o próprio texto diz que eles são muito caros para criar. E qualquer dano causado por eles ainda são muito mais caros para destruir eles. E essa frase me pegou um pouco porque ele diz que os danos causados por eles é como se não fossem pessoas fantasiadas, mas sim pessoas transformadas em Starlings. Até porque nas informações abaixo diz que a pessoa tá morta. O Nathan Stewart, que era para ser o Walter a morsa, tá morto. Então o que tem dentro dessa fantasia não é mais uma pessoa. E esse formulário aqui não é para aplicar para virar um Starling, mas sim para tomar conta de um Starling. E a pessoa responsável por isso aqui é o Luiz W, que assinou esse formulário, e vai ter a responsabilidade de ter certeza de que esse Starling não ataque algum convidado ou animal, e eles teriam que fazer um teste no parque para ver se está tudo bem. Ou seja, o que aparenta ser é que a Broadside está fazendo mascotes na vida real. Os mascotes que tem nesse jogo para
colocar em seu parque de diversão, utilizando os órgãos, os corpos de pessoas mortas que já estão fora de si, sem consciência talvez, porque aparentemente eles podem ser perigosos, eles podem atacar pessoas. Então é possível que aquelas visões que a gente teve poderiam ser falhas na cirurgia ou até mesmo a própria cirurgia em andamento. Então isso não é uma pessoa fantasiada, isso é o resto de uma pessoa. E resumindo, esse aqui era o Nathan Stewart, e a causa da sua morte foi agressão. Provavelmente foi o vídeo que a gente viu, do Buck batendo com uma cadeira em algo. E esse algo era o Nathan. O alvo, ou seja, o Starling era o Walter Amorça. Nathan morreu para se tornar o Walter. Mas ele tinha deformidades, ele estava sangrando. Claro, depois de ser agredido com uma cadeira pelo Starling do Buck. E o veredito é que ainda precisa de manutenção, precisa de trabalho, que foi assinado por Louis W., que vai tomar conta desse Starling. Enfim, depois disso tudo, o personagem some dali e a gente volta pros aposentos. Ok, agora é hora da gente falar com o Giovanni, o ganso. E só lembrando do minigame dele, ele fala que ele estava cozinhando comida pros lobos e pede pra gente apagar os fogões, que são vários. Então, a gente vai fazer o exato oposto. Só ficar lá em pé, parado, enquanto as coisas em volta esquentam e pegam fogo. Depois que a gente falha, o Bucky só volta pro mapa do jogo, o ganso ainda tá ali, então a gente entra, interage com ele e minigame de novo. Lá dentro, a gente espera pegar o fogo mais uma vez, e dessa vez, algo de diferente acontece. Bom, é uma cena que chega até a assustar. A gente consegue ver o Bucky segurando a cabeça de alguém e empurrando com toda a força contra algo. E para completar, 2 minutos depois do relógio, com a pessoa ainda viva, o Bucky enfia o rosto do alvo num tipo de fogão com fogo ligado, um líquido muito quente, não dá pra ver muito bem, deformando totalmente o rosto da pessoa. E depois desse pesadelo, o jogo volta ao normal e o ganso ainda tá lá. Ou seja, Um dia a gente vai almoçar. E a gente espera até algum fogo pegar fogo. E assim que a gente perde, Bora esperar mais uma aqui, cena ó, toca. moço. Eu sei que vai demorar, mas a gente vai esperar o almoço aqui. É basicamente uma confirmação de que, ok, a pessoa depois de ter a cabeça amassada na parede, ela Não precisa lugar lá, literalmente viu seu Dudu, rosto no meu lugar. desconfigurado Esse é o com as meu. queimaduras do fogão. E elas voltaram o mapa, a porta atrás da gente é liberada. Não. Entrando lá, é um local... Isso daqui... Mano, imagina aquela cara, velho. Toda rasgada, velho. Toda sangrando. Toda queimada. Cara, mano. Você já quer comer? Sim. Eu vou pegar uma coisa pra você. Esquisito. Inicia no corredor com bastante fotos do Bucky e algumas fotos de uma casa. Mais à frente, tem uma sala de tamanho maior, com várias fotos de várias pessoas. Mas muitas delas meio difíceis de entender. Só que o que mais chama atenção e o que tá mais claro pra mim, pelo menos, é a parede da esquerda, que tem um grande quadro de uma casa no meio. E em volta dela, 3 rostos. 2 homens e uma mulher. 4 Só que com dela esse tá daqui, ó. repetido. E ainda é muito cedo para ter 100% de certeza, mas eu chuto que eu tô correto, tá? Na ilha, a gente encontra 3 personagens, né? Uma morsa, uma lontra e um ganso. Você tá entendendo onde que eu quero chegar? E mais à direita, a gente tem uma grande foto do Bucky, com uma foto de uma pessoa ao lado. E o meu chute é esse, mano. É muito provável, cara, que essas pessoas estão diretamente associadas a esses personagens específicos, né? E agora vai ficar ainda mais claro, né? Porque tem uma sala aqui no teatro que dentro tem um quadro de uma pessoa que também tinha aparecido lá perto da casa. E além desse quadro que tá ensanguentado, tem o fogão e o Giovanni, o ganso. Então mano, eu acho que você já conseguiu linkar onde eu quero chegar.
Interagindo com o Ganso, a gente vê mais uma vez o documento. Aparentemente, o tal de Gary Wilson, que deve ser o cara que tá no quadro dessa sala, era pra ser o Starling do Giovanni. Ou seja, a lontra que tava com o filho. Agora que tudo se encaixa. Raça absoluta, além da consciência. O ser mais forte que tá no Omnitrix. Diz aqui que a causa da morte é queimadura grave e que ele não tinha face. É claro, né? Depois que o Bucky... Uma deformidade é que ele tem um garfo no olho, que eu acho que deve ter sido enfiado ou pelo Starling do Bucky ou com o Bucky talvez murrando a cara dele em algum lugar. O veredito diz aqui que precisa de refinamento. E esse Starling Waters, e deve ser algum funcionário da Broadside, né? O que traz mais certeza pra gente do que tá acontecendo. A Broadside está pegando pessoas reais, funcionários ou não da empresa, a gente ainda vai descobrir isso, para transformar em atrações para as crianças. Eles não querem só pessoas fantasiadas de mascote. Não, eles querem que você realmente entre no personagem. Eu diria até que literalmente. E o mais estranho é que aparentemente você se tornar um Starling tem mais do Starling do que você lá dentro. Primeiro porque a pessoa tá morta, né? E segundo que o Starling pode ser perigoso. Ou seja, cara, ele não é mais humano, não tem consciência humana, ele é imprevisível, ele pode atacar crianças, animais, ou até mesmo funcionários. E a Broadside quer colocar isso em um parque de diversões infantil. Enfim, saindo do teatro, ainda falta mais duas coisas. Primeiro, resgatar a lontra com o minigame dos cocos. E segundo, pegar o barco de volta com o lobo pra gente fugir da ilha. Isso se a gente fosse fazer corretamente, né? Então cara, se aproximando do lobo novamente, tem um diálogo dele lá, né? Pedindo pra gente pegar os tesouros no labirinto. E lá vamos nós de novo. Lembrando que a gente tem que falhar no minigame, né? Que pode ser só acabando o tempo, ou, nesse caso aqui, ser pego por uma criatura que fica rodinha. Só pra animar vocês, pensava que o navio batia desse jeito. Descobri que ele bate desse jeito. E o Brenner bate desse jeito. O Brenner é Biel. Olha só que o navio bate, né? Desse jeito que eu bato. Só pra animar vocês. E olha o jeito que o navio faz também. Pronto. Dos corredores. Então é isso, mano. A gente é encontrado, a tela fica vermelha e voltamos pro mapa pra gente falar com o lobo de novo. Dentro do labirinto, mais uma vez, a gente é pego pela criatura, só que dessa vez, isso aqui acontece. Pois é, não há nada pra você aqui, ok? Mas ele tá falando isso pra quem? E quem tá falando isso? E tem alguém procurando algo? Isso ainda fica em aberto. Mas tudo bem, cara, sempre tem relação. Vamos direto pro minigame da lontra. Que pra refrescar sua memória, a gente tem que pegar os cocos do chão. E igual anteriormente, né? Uma das maneiras da gente falhar é só não pegar os cocos a tempo, claro. E aí você pode, inclusive, bater nela. E a cada porrada que você dá nela, o tempo no relógio vai descendo. Bom, perdendo uma vez nada acontece, então vamos lá mais uma vez. A gente bate nela e enfim, perdemos. Tá, mais uma coisa diferente. Tá, Bom, e isso aí aconteceu também. Surpreendentemente, ela ainda tá lá em pé, como se nada tivesse acontecido. Então você sabe que a vocês gente... um pouco, aqui ó. Do jeito que o Biel bate tapão. Quer ver? Tô fazendo no vídeo sem graça. Tá vendo? Bora animar um pouco. Pronto. O Biel bate aqui. Calma aí. Hello, this is Olivia.
deve ser a outra. A menina lá que eu. Aquele psicopata que fica batendo. O nego que bate desse jeito aqui. O Ronaldinho bate desse jeito. E o Biel bate desse jeito. Junto com o Natan. E o Kennedy. O amendoim bate desse jeito. Pá! Virou 50. Another thing. Brandon has been showing up every night to my residence. Brian and Lester, other costume type, he just walks by, still wearing the suit, and sometimes just placing his hand on the stove. Oftentimes, Naruto se just bateu. lighting Já lots tomou of as plantações. people that have around. Felt like he wanted him foco. to have like the dead eyes of that Passou da graça. costume. We were back to that last night, though. Não fiz The informação. Brandon walked Que era mó over legal. and just slammed his head against the door. I don't Houve know uma why. Kishimoto. It's coming up for this demo after this went on. We Gato? only left it around 4 in the morning, Ah, tá. stumbling away, Olha só. leaving a gross stain all over the window. Please, just deal with him. I can't afford to keep Seguinte, a mulher no áudio gravado disse que o nome dela é Olivia Finch e o nome do personagem, a lontra do jogo, é Olive. E o áudio tocou bem quando a gente interagiu com a lontra. Enfim, vamos assumir que tá relacionado, né? Ela disse que um tal de Brandon Lester ficava aparecendo na casa dela de noite fantasiado e aparentava estar fora de si. E se ela tá nesse jogo aqui, tudo indica que ela morreu na vida real, provavelmente pelo Starling do Bucky, o que antes era esse Brandon Lester. E assim como O que vocês Que querem? tipo de refrigerante Só tem? tem Coca-Cola, certo? Tá, vai. Eu quero. Galera. Tá pegando. Derrubou um copo de vinho, Greg. as pessoas do grupo. Perto da onde a gente teve o minigame da Olive, tem uma porta com uma placa do lado. Diz, cabeça FQ 2, mini 1, ou seja, camada 2, salão, que é o nome do lugar que a gente vai entrar agora. Lá dentro, a gente anda em volta de vários armários e um pouco mais à direita, no final, é a entrada de Meu uma filho, não deixava grande essa farinha não, que é do seu amor. parecendo muito um espaço liberado. Mas À esquerda dela, É farinha? a gente avista a Londra, no final do corredor aquático. Você quer E farinha? interagindo com ela, Pensava que era esperava. coisa de milho triturado. É, não, filho, quer farinha. Quebrar farinha é milho, né? Gui, pega. Se não quiser mais, depois eu boto, viu? Esse Starling era de responsabilidade Mesma total coisa, de se Jones. quiser mais, depois eu Seu nome boto. original é Olivia Finch, ou seja, Tá? a mulher O vídeo tem reclamação 54 minutos. por causa da morte. Tá com 33 de um. Nossa, vai dar uma hora. Ou seja, o Brandon Daqui a Lester. pouco sua mãe tá aí. O alvo é Olive Alondra. Ela tá fazendo as unhas que nunca. E sempre ela já pintou essa, ó. Sucesso. Isso A significa minha mãe que já esse pintou Chico essa, ó. fez Ela já sentido. pintou A essa, pessoa agora foi é essa. afogada e passou pelo processo de se tornar um Starling, deixar de ser uma pessoa e se tornar um mascote. Isso realmente aconteceu. E com isso, a gente tem finalmente os 3 formulários dos 3 personagens que apareceram. Nathan Stewart, que era pra ser a Morsa, Gary Wilson, que era pra ser o Ganso, e agora Olivia Vamos Finch, falar pra que era pra você, ser a eu. Lontra. É totalmente mentira. Só que agora só falta mais um, o documento mais importante, o aqui. Bom, como a gente já terminou tudo aqui, não tem mais nada pra fazer, então vamos direto pra praia, pegar nosso barco, vazar dessa ilha. Enfim, e assim que a gente chega no barco, é claro que não seria só isso. A gente ainda precisa descobrir mais algumas coisinhas.
das coisas que eles escutaram. A gente volta numa sala esquisita, preto, saindo, a gente já consegue ouvir o primeiro boneco. Como eles repetem o que ouvem, eles aqui estão fazendo o som de pássaro no ambiente daí. Chegando mais perto e interagindo, é possível ouvir uma conversa no telefone. Olha aqui. Who's there? Hey. É? Hello. Vai comigo, vai. What's going on? Today's the day, buddy. Hey, you got shovel ready? Oh, yeah. Take off that out. When are you coming over? 5 p.m. sharp. I'll be bringing Brandon over to film the commercial. You did ask for it. Tá, então, isso aqui ainda ser o lançamento da demo do jogo e alguém recebeu a ligação do Mark. E o Mark perguntou se a demo já tá pronta, porque ele queria chegar às 5 da tarde com o Brandon pra filmar o comercial. E eu acho que você lembra que esse Brandon foi o mesmo cara de que a Olivia reclamou, que ficava com uma fantasia andando de fora da casa dela. E agora é que vem a pergunta. Se o Brandon vai filmar, ele deve estar usando a fantasia, né? Mas será que ele só tá de fantasia ou ele é a fantasia? Quando que veio a ideia da empresa ou de alguém lá de dentro de transformar pessoas em mascotes? Mas bom, ainda temos mais 3 bonecos pra achar na ilha. O próximo, depois do parque, é pra estar lá nos aposentos. E caminhando pra lá, já dá pra ouvir de longe o som dele. E da mesma forma que ele repete o som dos pássaros e ventos da ilha, ele também repete as chamadas de telefone que os funcionários da Broadside tiveram. Okay. So, you use this little stick with your thumb down here. Yeah. This is the weirdest remote I've ever held. Yeah. It is not too well designed. Just hold it like this, okay? Gotcha. So, a hand in the middle and a hand on the right? Yeah. It's got all the best buttons. All right. I think I got it. Yeah. Now move the joystick around. Oh, yeah. That's awesome. He's walking. Tá em 40. Connor, 46. look, it doesn't even look like Bucky. What? Buddy, you know what I mean. Quando tiver 50 minutos, ele vai estar This, nos 40. this Né? is Bucky. This is the face millions around the world recognize as a pop culture icon. That is a beaver in a blue suit. Ok, a voz é um pouco diferente, talvez a qualidade, mas parece ser o Mark da ligação passada falando com um tal de Connor. E o Connor aparentemente está apresentando o jogo do Bucky pra ele, ensinando como que usa o controle de Nintendo 64. E ele fica decepcionado ao perceber que o modelo do Bucky dentro do jogo não se parece nem um pouco com o personagem. De acordo com ele, é só mais um castor aleatório numa roupa azul. Então é claro que os dois trabalham na Broadside e estão envolvidos na criação da marca e do jogo. Ok, já foi no parque, já foi nos aposentos, a próxima parada agora é a praia. Ouvindo o som dos pássaros de longe, a gente acha mais um boneco que repete uma conversa. Connor, you're telling me with the vast amount of characters that we own, you get a random wolf and drop him into the game? We're not making this game for your son, Connor. We're making this game for the millions of people who look up to our brand. This, Connor. Look, I'll give it to you straight. Do you have any idea how much money your company sunk into studio grounds? E bom, a pessoa tá basicamente reclamando ainda com o Connor pelas escolhas do Connor no jogo. Do modelo do Bucky, que não tá nem um pouco parecido, ou memorável, ou legal, ou pelo Connor ter colocado um lobo aleatório no jogo. Então isso indica que o Connor tá diretamente envolvido na criação do jogo em si, e ele ainda menciona algo chamado Studio Grounds, que esse sim deve ser o nome oficial do parque, ou do projeto presencial, basicamente. E agora, indo pro último boneco de madeira, a gente precisa encontrar ele lá dentro na piscina, onde a Olive estava. E entrando na piscina, na verdade, ele fica na direita e não na água. E se aproximando, a gente consegue ouvir isso aqui. É, essa pessoa começa. Maldinha, vai, galera. Do you really think we can extend our generosity to you for that much longer to create this
I don't know, what do you call it? A game? I can't even tell. I'm saying we're done. We're not putting up with this project anymore. Unless you can pitch something to us that is the technical marvel you describe, I don't want to see it. We cannot keep sinking money into this. Você pode dar pro cachorro a comida? Posso. E logo após isso, a gente vê uma tela de um computador com uma mensagem pro filho de alguém. Muito provavelmente uma mensagem do pai contando pro filho dele, chamado Pet. Cheque o jardim na frente, Pet. Pegue a filmadora. E deixe as instruções. Bom, agora que você for pra casa do seu bolso, a comida pode demorar lá, você não fica com fome. Já almoçou aqui? Vai pegar sua mãe agora? Dudu. Como adicionar vídeos nos meus arquivos. Eu sei que você não usa muito o computador, mas eu realmente preciso que você faça isso. Eu tô orgulhoso de você, filho. Você só precisa fazer isso pra mim. E após isso, a gente vê na filmagem, em primeira pessoa, uma pessoa se... Dudu, fica aqui comigo. Você vai aparecer no vídeo. Eu quero tô ficando com um cagaço. Com medo, cara. Muito elevado para uma criança normal. Sabe que eu tava correndo? De um quarto escuro. Pensava que essa outra estava lá. Mesmo sendo ficção. E se ela existisse, seria lá nos Estados Unidos. Olha na minha cabeça. Ah, ela viajou até aqui. Cara doido. O Buck aparece em um mapa novo. Um espaço vasto e verde. Com uma única porta dizendo saída. Então é claro que é pra gente ir pra lá. Após isso, os créditos começam a rolar. E no final dele, temos o último formulário. Brandon Lester, causa da morte, fentanil, que é um opioide extremamente forte, usado para dores severas ou até para anestesia, ou seja, overdose. Eu era sexo, masculino, alvo, Bucky, o castor, deformidades, nenhuma, já que ele morreu de overdose só. E veredito, sucesso. Ele se tornou um Starling. Bom, e... ok, mano, agora é hora de teorizar. Vamos lá, o que aconteceu na Broadside? A gente vai analisar 3 coisas. Primeiro, o jogo que a gente acabou de jogar. Segundo, o canal do criador, que contém vídeos importantes sobre a empresa. E terceiro, os arquivos dentro da pasta do jogo. A gente não vai ver um de cada vez, na verdade, para ficar mais fácil de entender, vamos só montando uma teoria baseada nas informações que a gente pega de cada um desses 3 lugares. Lembrando também que esse vídeo aqui é focado no jogo Shipwrecked 64, então eu não vou me focar assim tanto na lore da Broadside em si, até porque é um RG separado que ainda tá lançando coisas. Mas é claro que é impossível não comentar sobre. Então, começando do início, o Bucky é um personagem famoso, amado por milhões, e a empresa que criou esse mascote tem o nome de Broadside. Só que por trás de tudo isso, houve uma série de acontecimentos e crimes horríveis e desumanos que recentemente foram expostos na internet. Um usuário anônimo chamado Scott divulgou na internet vários vídeos e informações sobre a Broadside, além das coisas horríveis que faziam lá. Então vamos dar uma olhada. Broadside Beach era o nome do parque feito em uma ilha em Bahamas, pelo estúdio de animação Broadside Animation.
E por conta de acidentes no parque e outros problemas financeiros, eles deixaram o projeto para lá. Mas o sonho ainda não estava terminado. A Broadside, depois de fechar os portões do parque, estava preparando algo ainda maior. Maior do que qualquer outro parque do mundo. E o nome desse projeto era o maravilhoso mundo de Studio Grounds. Ou, encurtando, só Studio Grounds. Um parque no estilo de Orlando, com mascotes ainda mais reais. Reais até demais. O plano da Broadside era o seguinte: criar mascotes reais a partir de corpos humanos. Pessoas comuns são frágeis, elas sentem calor em fantasias, elas passam mal, elas também envelhecem e morrem de câncer e outras coisas. Mas o mascote da vida real, ele viveria eternamente. O mascote nunca morrerá. Mais à frente, a gente descobre também que o criador da Broadside foi encontrado morto. Há uma notícia no jornal antigo, é bem difícil de ler, mas que diz que o criador da Broadside, chamado Rex Broadside, morreu na noite do dia 24 de julho de 72. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, mole e sem pulso. As ambulâncias chegaram, mas já era tarde demais. E embaixo, uma foto do Rex Broadside, o criador da Broadside e do mascote do Bucky e seus amigos. Então ele era realmente muito querido e importante para a empresa. E foi aí que a Broadside começou a pensar: será que existe um jeito de reviver o Rex? O Scott já estava entendendo tudo. Ele sabia dos procedimentos de tornar as pessoas mascotes, de um Starling que não era mais humano, que basicamente era um monstro, um bicho que usava uma fantasia como pele para evitar infecções e também criava imortalidade. E essa ideia do Starling também foi casando com a ideia de reviver o Rex, o criador da Broadside, colocar ele em um Starling e basicamente garantir a imortalidade para ele. Mesmo ele não sendo mais o Rex em si, pelo menos os ossos e carnes dentro de um Starling seriam do Rex. Mas, infelizmente, os achados do Scott atingiram pessoas demais. A Broadside descobriu isso, foram atrás dele e ele foi morto. Para continuar a marca, a Broadside resolveu criar um jogo envolvendo o personagem Bucky. E assim surgiu a ideia do Shipwrecked 64. Uma pessoa chamada Mark, que dirige a Broadside Animation, contratou um cara chamado Condor, da Cogware Games, para criar um jogo do Bucky, para ele também estar no mundo digital. O Condor trabalhava dia e noite no jogo, enquanto Olivia Finch, Gary Wilson e Nathan Stewart trabalhavam em outros setores, como dublagem e animação. Aparentemente, os quatro não gostavam muito do local de trabalho e o Mark recebia reclamações deles o tempo todo por e-mail. Mal dá pra respirar nessas fantasias. É sempre bem difícil de usar elas são bem quentes. Dá pra ter um toque de recolher pros mascotes? Eu sempre fico vendo o Bucky em todo lugar e ele tá me assustando. Por mim, eu tiraria essa fantasia o mais cedo possível. Minha colega, Olivia, não tá mais vindo ao trabalho. Ela tá doente. Eu ouço um barulho, mas não tem nada lá. Eu acabei de vomitar, aqui fede, é muito quente. Parece que estamos num fogão. O Brandon não tira a fantasia. Ele fica colocando a mão no meu ombro sem falar nada, ele tá me assustando. O Nathan foi demitido? Eu não vejo mais ele no trabalho. Por que caralhos o Brandon nunca tira aquela fantasia? E com o tempo, os e-mails foram parando de ser enviados pelos três, né? Que simplesmente pararam de ir pro trabalho na visão do Connor, sobrando apenas o Connor, o dev do jogo. Sem saber o que estava acontecendo, sem saber que seus colegas estavam mortos. E Connor, achando tudo aquilo muito estranho, começou a ir atrás de câmeras de segurança, gravações que achou em pastas e gravou escondido tudo o que ele conseguia gravar. A ideia dele era expor tudo o que estava acontecendo dentro da empresa, através do jogo. A Broadside precisava cair. O que ele fez então foi pedir para o filho dele colocar os vídeos que ele encontrou, que incrimina a Broadside, que mostra o Starling do Bucky matando as pessoas, para transformar elas em mais Starlings dentro do jogo, para que o mundo pudesse ver o que estava acontecendo. E o Condor sabia que, ao fazer isso, a Broadside iria com certeza atrás dele e mataria ele. Então, ele fez isso antes. O Pat, filho dele, fez o que o pai pediu. Colocou as gravações dentro de uma pasta específica e ficaram lá, escondidas no jogo. E em um momento, a Broadside, precisando de dinheiro, lançou o jogo para o Nintendo 64, mesmo não gostando do resultado que o Condor tinha feito. E, assim que perceberam o que tinha lá dentro, tiraram rapidamente do mercado, para não espalhar as notícias. Mas aqueles que morreram não podem ser esquecidos.
Gary Wilson, 1964 a 1990. Ele era um manuseador de mascotes na Broadside e morreu pelo Buck ao ir na cozinha da empresa uma noite. Nathan Stewart, 1972 a 1990. Era um animador na Broadside. Morreu pelo Buck em uma noite enquanto mandava um e-mail. Olivia Finch, 1969 a 1989. Era uma dubladora na Broadside. Ela foi convidada um dia por Brandon Lester para ver ele perto de um lago e logo após, Brandon matou ela afogada. E como isso não ocorreu dentro da empresa, não há registros em vídeos de câmeras do que aconteceu. E assim, a transição dela foi um sucesso. E finalmente, Brandon Lester. Pelos arquivos dentro do jogo, a gente aprende que ele estava com câncer e não fica claro se ele próprio escolheu morrer de overdose ou se a Broadside disse que ele morreu pelo medicamento que amenizava a dor para o câncer, mas ele foi o primeiro a se tornar um Starling. E o próximo passo da Broadside provavelmente vai ser tentar reviver o Rex para ele ficar imortal dentro de um Starling também. Enfim, isso é tudo que eu tenho para mostrar. Lembrando que algumas coisas são fatos encontrados em vídeos e documentos e outras são só teorias minhas, então fiquem à vontade de concordar, ou discordar ou discutir só nos comentários. Mas deixando claro, mano, o jogo Shipwrecked 64 faz parte de um RG chamado Broadside Beach e é bem vasto, ainda tem mais coisa lançando pra ele. Inclusive tem um jogo novo que vai ser lançado logo, que conta mais de dentro da empresa, do Rex Broadside e dos Starlings. Mas o foco desse vídeo aqui foi o jogo Shipwrecked 64. Os funcionários, do Condor e o que aconteceu com eles. Então eu espero que eu tenha feito um bom trabalho em resumir e explicar o que estava acontecendo nessa maluquice bizarra aqui. Mano, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa história. Se curtiram, por favor, deixa um like, me ajuda muito de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. O cara tá certo, falando até mais de... Fui. Não esqueça de deixar o like, né? Eu sei que esse vídeo foi longo, mas eu não queria fazer o parte 2, tava com preguiça. Eu decidi fazer um vídeo de 1 hora, então me desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas foi o que tem pra hoje. Espero que tenha gostado. Falou até mais e fui.